Coloca a mão no seu coração e começa agradecendo esse dia ao Senhor. Esse é um dia maravilhoso que Deus fez para que a gente pudesse se deleitar na presença dEle, a gente possa ter comunhão com a nossa família, comunhão com os irmãos e, sobretudo, comunhão com a presença do Espírito Santo. Senhor, muito obrigado porque nós estamos aqui nessa manhã buscando a Tua face, Senhor, buscando a Tua voz, o Teu conhecimento. Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja dilatando o nosso coração para que nós possamos receber mais e mais o Senhor tem para nós, Senhor. Que nós possamos andar no Teu caminho sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Senhor, eu te peço que o Senhor esteja nos dando espírito de sabedoria e revelação nessa manhã, para que a gente possa discernir a Tua boa, agradável e perfeita vontade e experimentar dela cada dia. Senhor, fala abundantemente com cada pessoa. O Senhor tem a palavra certa no momento adequado. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, o Espírito de profecia, esteja falando individualmente, especificamente com cada pessoa aqui nessa manhã. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Deus é bom. Continuando aqui, nosso Good News e Fake News. A gente propôs aqui esse cronograma para o mês de maio, e no finalzinho eu vou falar o que a gente vai ter para os próximos 2 meses. Nós decidimos falar sobre o que são as boas novas e o que é fake news. Hoje em dia a gente tem tanta informação sobre tantas coisas, né, que é difícil a gente saber o que a gente pode confiar e o que não pode. Isso não é uma novidade, isso é um problema da humanidade desde sempre. Então nós começamos a falar do verdadeiro evangelho, verdadeira adoração. Semana passada falamos dos verdadeiros mestres, e hoje vamos falar dos verdadeiros profetas, e depois vamos falar dos verdadeiros pastores. E o roteiro para hoje é o seguinte: verdadeiros profetas, o que é profecia, o que é profeta. Profecia no Antigo Testamento e no Novo Testamento é a mesma coisa, mudou. O que a gente vê no Antigo Testamento quando fala para um profeta é exatamente a mesma coisa que a gente vê no Novo Testamento, que o Antigo Testamento teve o período dos profetas, né, o profetismo. A gente vê Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Amós, todos aqueles profetas do Antigo Testamento. Aquele é o modelo de profeta do Novo Testamento, nessa aliança que nós vivemos. Dá para a gente ver como que um profeta era tratado naquela época e como que um profeta deve ser tratado nessa época. Como que era tratada a palavra profética e como tem que ser tratada hoje? Tem diferença ou não tem? Isso que a gente vai buscar responder aqui hoje. Como reconhecer a profecia e falar também de falsos profetas. Começando aqui, Joel capítulo 2, versículo 28. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visão. Profecia. Quando a gente fala profecia, o que vem à mente? Quando fala alguma coisa assim, profeta, o que passa na sua cabeça? Qual que é a imagem que vem no primeiro momento assim? Pensa rapidinho assim, profeta. Palavra forte, né? Uma palavra assim, profeta, parece até que muda a voz para falar, né? Mas quando vem isso, profecia, profeta, o que passa na sua cabeça? Quem são essas pessoas, né? Que nem como é que é o nome daquele programa, né? Onde são, o que comem. Aquele que entrega algo, ótimo. O que mais vocês acham aí? Profeta. Ou profecia? Intimidade com Deus. Bom. Meio quis falar lá do fundo. Quando você estiver mais pertinho, você fala, que eu não ouvi ainda não. Porta-voz da palavra, ótimo. Muito bom. Aqui a gente vê essa profecia de Joel, que ele está falando que nos últimos dias Deus iria derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todos os povos. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha sobre algumas pessoas especificamente. Sabe? A gente vê rei, juiz, a gente vê o profeta, o sacerdote. No Novo Testamento, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne e todo aquele que crê no nome de Jesus nasce de novo,
o Espírito Santo passa a habitar dentro. Então, uma diferença que a gente já pode falar é o seguinte, que no Antigo Testamento, a gente vai ter uma participação especial do Lucinho hoje. Estava tendo um spoiler no vídeo. No Antigo Testamento, o profeta ele recebia uma unção para profetizar. No Novo Testamento, o Espírito Santo já está dentro. Então, a palavra profética é um pouco diferente do Novo para o Antigo Testamento. Mas primeiro vamos ver o que significa essa palavra profecia na Bíblia. Profecia no hebraico, falar sob influência do Espírito Divino. Tem também a palavra chazon, que é visão em êxtase, quando tinha uma visão aberta, estava tendo uma mensagem, recebendo uma mensagem profética. Tem profeteia, que é do grego, que é o discurso que emana da inspiração divina, e tem apocalipsis, que lembra Apocalipse, que é a revelação, tornar exposto algo que estava encoberto. Então, a profecia tem a ver com você falar sob uma influência do Espírito Santo. Você falar não pela sua própria mente, não pelo seu próprio Espírito, mas pelo Espírito de Deus. Essa que é a verdadeira profecia. Só que a gente usa o termo profecia de uma forma genérica muitas vezes. Então, assim, genericamente, quando a gente escuta as pessoas falando de profecia, elas estão falando normalmente da comunicação sobrenatural de eventos desconhecidos, de uma revelação. A gente vê no Novo Testamento que a profecia é algo específico e também tem os dons de revelação, que, por exemplo, é a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e o discernimento de espíritos. A gente falou isso aqui quando a gente deu aula de Espírito Santo, mas a palavra do conhecimento é quando a pessoa está tendo uma revelação mesmo, algo que não tinha como ela saber. Por exemplo, a pastora Natália foi dar um presente de aniversário para uma pastora amiga nossa. E chegou assim para ela foi ela comprar na loja, não estava achando nada, aí ela bateu o olho e viu um pingente de uma menininha. E essa pastora, ela é casada, mas ela não tem filhos. E a gente nem sabia se ela estava querendo ou não engravidar nesse momento, a gente achava que não. Ela não achava nada, eu falei assim, pronto, vou comprar isso aqui. Aí foi lá e deu de presente para ela. Do aniversário, pronto. O que aconteceu? Ela engravidou e quando foi descobrir, era uma menina. Então, é algo que está sendo revelado sobre uma coisa futura, que não tem como você saber. A palavra de sabedoria fala de uma orientação sobrenatural sobre o evento futuro. Olha, quando acontecer tal coisa, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Algo que ainda não aconteceu, mas quando acontecer, você já vai ter a sabedoria específica para como lidar. E o discernimento espírita é quando você consegue discernir a origem daquela fala, né? Se está vindo de Deus, se está vindo do homem ou se está vindo de algum espírito maligno. Então, as pessoas usam profecia como para falar de tudo isso. Uma profecia, especificamente, você falar sobre a inspiração de Deus. Tem o propósito de alinhar o coração do povo à vontade de Deus. O principal encargo de um profeta é trazer o povo de volta para Deus. Isso é o principal. Você vê uma mensagem profética, está querendo trazer o povo ao arrependimento. Fazer com que as pessoas que estavam andando por um caminho se voltem para o caminho de Deus. Primeira coisa que a gente tem que imaginar, se uma pessoa é profeta de verdade, tem que estar conduzindo o povo para estar andando junto de Deus, a se arrepender dos seus maus caminhos. É o principal. Profeta não é um adivinhador. Profeta não é aquela pessoa que, como se fosse, sei lá, para descobrir o futuro. Não é isso que é profeta. Profeta é uma pessoa que traz o povo de volta para o caminho de Deus. E a profecia, ela pode acontecer por meio de uma fala inspirada, visões ou sonhos. Por exemplo, não existe o dom de ter sonhos, nem o dom de ter interpretação de sonhos. Não existe esse dom especificamente. Você pode ter um sonho, e esse sonho pode ser um sonho normal, ou pode ser um sonho que tem uma mensagem espiritual nele. Muitos anos atrás, eu tinha muito sonho. E logo quando eu me converti, eu tinha aquele monte de sonho, e eu ficava, o que será que significa? Será que isso é aquilo? Será que isso não é? Quem é que já passou por esse conflito aí? Ficar lembrando do sonho e não fazia ideia do que é. Aí eu fiz uma oração um dia. Eu falei assim, Senhor, eu não sou bom nesse negócio de sonho. Não funciona muito bem comigo. Se o Senhor quiser falar comigo por meio de sonho, eu estou aberto. Mas fala específico, bem claro, para eu já saber exatamente o que é. Para não ter que ficar pensando o que é esse negócio. Pronto.
que aconteceu? Parei de ter sonho. Gente, é raro eu sonhar. É difícil. Ter sonho, pensa nada. Eu durmo e acordo e pronto. Provavelmente eu tenho, mas não lembro. Não fico lembrando do sonho que eu tive. Eu acordo e pronto, acabou. Agora, quando eu sonho e lembro do sonho, assim, ele tende a ser muito claro. Já tiveram alguns, né? Eu lembro uma vez, um rapaz que eu estava acompanhando, estava discipulando, e assim, a gente se conhecia há pouco tempo. Eu estava vendo, poxa, um rapaz comprometido, já tinha algum tempo de convertido, e eu tive um sonho com ele. Aí eu sonhei que ele estava tocando bateria na igreja, estava tocando a música Agnus Dei, e estava um determinado evento acontecendo, uma conferência na igreja, e um pastor vai lá e fala especificamente com ele. Aí, beleza, eu acordei e depois eu fui falar com ele. Falei assim, rapaz, tudo bom? Deixa eu te falar uma coisa. Eu tive um sonho, você estava tocando bateria, estava tocando essa música, Agnus Dei, e estava num evento, e uma pessoa depois vai lá e te deu uma palavra. E falei assim para ele. Depois, o que aconteceu? Ele era baterista. A música que ele mais gostava de todas era Agnus Dei. Ele falou assim, a música mais perfeita que eu acho que tem é essa Agnus Dei. E alguns meses depois, ele foi chamado para tocar no louvor e tinha um outro baterista. Só que ele chegou, o baterista que ia ser mesmo, chegou atrasado. Então colocaram ele. Aí quando chegou o baterista, vamos dizer, o titular da bateria, e foi pegar o lugar dele, o pastor falou, não, volta aquele outro baterista e toca aqui. Que era ele. Então, a palavra, a revelação pode vir em várias embalagens. Pode vir nessa embalagem de sonho, pode vir numa palavra inspirada. Às vezes a profecia vem sem a pessoa nem ter muita ideia. Às vezes você está falando uma coisa com uma pessoa, ou está numa palavra de GC, ou pensa conversando, de repente você muda completamente o assunto, você sabe exatamente o que você tem que falar, mas você não faz ideia por que você está falando. E para aquela pessoa que está ouvindo, fala assim, gente, falou comigo. É uma inspiração, é uma forma de profecia. Nem sempre a profecia está tão clara para a pessoa que está transmitindo, mas para quem está recebendo é muito clara. Às vezes, durante um culto mesmo, a palavra está em todo um sentido, de repente tem um parênteses no culto, fala exatamente aquilo que você estava precisando. Quem já teve essa experiência aqui? É uma forma de profecia também. Então, às vezes, a gente fica muito assim, a profecia como, olha, levanta aí, Deus está te dizendo isso. Não precisa ser assim. E, especificamente, o dom da profecia é falar sobre a inspiração do Espírito Santo. E a pergunta, existem profetas no dia de hoje? Então, tem duas linhas nas igrejas hoje que a gente chama de continuismo e cessacionismo. Quem aqui já ouviu isso aí, desses termos? O que acontece? Existem alguns cristãos que acreditam que os dons do Espírito Santo, eles funcionaram até a época dos apóstolos. Então, depois que o último apóstolo morreu, que foi o apóstolo João, os dons, eles cessaram de ser distribuídos hoje em dia. Não que Deus não faça milagres, mas as pessoas não têm mais o dom. Eles entendem que cessou. Que hoje em dia, a única profecia que tem é quando você lê a Bíblia, isso daí é a profecia. Claro que ler a Bíblia é uma palavra profética, mas eles entendem que não existe essa inspiração de uma forma específica. E tem o continuismo. As igrejas pentecostais renovadas como a Lagoinha, nós acreditamos que os dons continuam. Não parou. Porque o Espírito Santo, ele não parou. E o Espírito Santo não mudou. Se é o mesmo Espírito Santo que desceu lá, é o mesmo Espírito Santo que continua agindo hoje. Então não houve essa ruptura. A gente acredita sim que a palavra de Deus é inspirada, é a fonte de profecia, nenhuma profecia pode contradizer a Bíblia, mas Deus também pode falar de formas específicas. Isso aí é conhecido como continuismo, quer dizer que os dons continuam até os dias de hoje. Lá em Efésios 4, fala que os dons têm o propósito de edificar a igreja. E o dom de profecia, o dom do profeta, é um desses dons. Então, para que a igreja seja edificada, tem que ter os dons espirituais. E a igreja sempre precisa de edificação. Por isso que os dons não podem cessar. E até a volta de Jesus, as profecias vão continuar a existir. Não tem como a gente imaginar Deus agindo, as pessoas se convertendo sem os dons em operação. E a essência da profecia é testemunhar sobre o poder de Jesus. Quando você recebe uma profecia, e aquela profecia vai lá no seu coração, genuína, você fala assim, Deus está vivo, Deus me conhece, Deus está falando comigo.
Isso mostra que Jesus está vivo. Isso mostra que Jesus se importa. Fica queimando no seu coração. Poxa, Deus me ama, Deus falou comigo especificamente. Então, o propósito da profecia é testemunhar que Jesus está vivo, testemunhar o poder dele nos dias de hoje. E qual que é a orientação que o apóstolo Paulo nos dá? Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. O dom da profecia é algo que está disponível para todo cristão. Todo cristão pode e deveria profetizar. A profecia, se falar sobre inspiração de Deus, é uma coisa que está à sua disposição. Senão Paulo não ia falar para você buscar o de profecia. Não quer dizer que você vai ser profeta. Porque o profeta é uma pessoa que, além de profecia, ela também costuma ter revelações, costuma ter discernimentos de uma forma mais frequente. Mas todo cristão pode profetizar. Não que você vá ser um profeta, mas você pode ter uma palavra profética para uma pessoa e ser até habitual isso na sua vida. A Bíblia nunca nos manda fazer algo que é impossível. Impossível só Deus pode fazer, amém? Então, se você deve buscar profetizar, então é porque você pode profetizar. E falando mais especificamente da diferença do profeta do Antigo Testamento para o profeta do Novo Testamento. O profeta representava o próprio Deus na terra. Então, você contradizer um profeta, você estava se levantando contra a própria palavra de Deus. Apenas reis, juízes, sacerdotes e profetas tinham unção sobre. Esse sobre é muito importante, tá? Sobre si. E a profecia guiava o povo de Deus. Vinha mensagem profética, o povo tinha que andar debaixo daquela palavra profética que foi dada pelo profeta. E no Novo Testamento? Quem representa Deus no Novo Testamento é a própria igreja, o corpo de Cristo. Não existe uma pessoa que está em nome de Deus. A igreja representa o próprio Deus. Nós somos a manifestação de Deus aqui na terra. E todos os cristãos têm a unção dentro de si. Antes o Espírito Santo vinha sobre, agora o Espírito Santo está dentro. Mesmo o profeta do Antigo Testamento não é que nem um cristão do Novo Testamento, porque nós nascemos de novo, ninguém do Antigo Testamento nasceu de novo. Jesus falou uma coisa que é muito mal compreendida às vezes, né? Ele fala o seguinte, que dentre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Então ele está falando a diferença. João Batista era um profeta de transição, está no Novo Testamento, mas ele não tinha nascido de novo. Por que ele não tinha nascido de novo? Porque Cristo ainda não tinha morrido e ressuscitado. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, quem invocar o nome do Senhor, o Espírito Santo passa a morar dentro. Até os apóstolos, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles não eram nascidos de novo. E andavam com Jesus, faziam milagres pelo poder do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vinha sobre eles, que nem no Antigo Testamento, não estava dentro deles. Só depois, quando Jesus ressuscita, sopra sobre eles e fala, recebam o Espírito Santo, que ali houve essa conversão. E em Pentecostes houve derramamento do Espírito Santo sobre todas as pessoas. Então, é bem diferente quando a gente vê. Até João Batista, mesmo estando no Novo Testamento, ele ainda não era um cristão nascido de novo. Vocês pegaram isso aí? Importante entender isso. Porque João Batista, ele estava representando os profetas da Antiga Aliança todos. E falou, olha, João Batista é maior até que Moisés. Isso era muito forte. Jesus falando isso para os judeus, Moisés que deu a lei, João Batista é acima dele? É. Porque ele anunciou o Senhor. Ele teve a revelação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu face a face o próprio Senhor Jesus. Moisés não teve esse privilégio. E o Espírito Santo é quem guia o povo de Deus. Nenhum cristão deve ser guiado por profecia. Isso é muito importante. Porque muitas pessoas se frustram porque escutam uma palavra, obedecem aquela palavra, aquilo não acontece e depois a pessoa até se desvia. Nós temos um caso na família de uma pessoa recém-convertida, estava indo para a igreja buscando a Deus, e veio uma irmã, não sei quem era a pessoa, Deus está me mostrando que Ele está preparando um casamento para você. E essa pessoa é a fulana de tal. Se prepara, porque Deus separou vocês dois e tudo. E como falou algumas outras coisas. E ela não tinha interesse nenhum naquele rapaz,
nunca tinha pensado em nada, mas falou assim, poxa, se Deus está falando, eu tenho que obedecer. E a pessoa é reconhecida como profeta na igreja, né? Poxa, vou fazer o quê? Começou a se aproximar, se relacionaram, namoraram, acabaram casada por muitos anos, acho que uns 30 anos. Um casamento que deu muito trabalho. Muito, tiveram filhos e acabaram se separando depois. E quando ela olha para trás, fala assim, aquela palavra não era de Deus. Um pastor, o primeiro pastor meu, ele falou uma coisa para mim, ele falou assim, Tiago, nunca aceite nem meia profecia sobre casamento. Se falar que é para você casar com fulano, descarta, nem pensa a respeito disso. E foi uma coisa assim que me ajudou a guardar, sabe? Porque eu falei assim, não, realmente, quem tem que me direcionar é o Espírito Santo. Ah, mas o Espírito Santo usa, a pessoa usa, mas o Espírito Santo está aqui dentro, então tem que ter essa testificação. E num ambiente, às vezes um ambiente profético, uma pessoa que é reconhecida por isso, gera uma intimidação. O pessoal olha assim, poxa, fulano de tal tem muita intimidade com Deus, fulano de tal está sim com o Altíssimo. Sabe? Não, se ela falou, ela deve estar vendo alguma coisa que eu não estou vendo. Só que a Bíblia fala o seguinte, que a paz de Cristo tem que ser o juízo do nosso coração. Então, nada que Deus vai fazer vai gerar conflito, dúvida, ansiedade. Deus vai trazer paz. Talvez você nem saiba como vai acontecer e ache que é até muito para você, mas você vai ter uma paz no coração. E outra, se você não tem essa paz no coração, não tome uma decisão. Aguarde. E se aquela palavra for de Deus, pode ter certeza, Deus vai arranjar outras formas de estar confirmando isso para você. Agora, não dê esse passo por intimidação. Uma pessoa que se diz profeta falou, vou ter que obedecer porque é a voz de Deus. É Deus falando na terra. Não é. O profeta é uma pessoa que fala sobre inspiração de Deus e como o ser humano pode errar também. Mesmo um profeta cheio de Espírito Santo, que é de Deus, pode errar? Pode. Não quer dizer que ele vai se tornar um falso profeta porque errou. É bem diferente, sabe? A pessoa errar uma profecia e ser um falso profeta. Ser um falso profeta é uma coisa bem pior, né? Porque assim, aí as motivações dela são corrompidas. Mas às vezes uma pessoa pode ter um discernimento errado. Ou às vezes pode falar além do que Deus está dizendo. Outro caso que eu conheço. Estava num culto, alguns anos atrás, e chegou um pastor que é conhecido como profeta. E ele começou, daqueles que vai entregando mensagem no particular, né? Aí, uma amiga nossa levou o pai para a igreja, e o pai nunca tinha ido para a igreja. E, de repente, chegou, o homem parou na frente do cara e falou assim, olha, Deus está me mostrando uma angústia muito grande, e eu estou vendo uma coisa sangrando aqui no seu ventre, e Deus está falando que conhece a sua dor. E o cara começou a chorar. Por quê? Ele estava com uma doença, ele estava com um câncer na região aqui do intestino, e estava passando muito mal. E o cara começou a falar, olha, e Jesus está aqui hoje para você e tal. E o cara foi lá e se converteu. O pai dessa minha amiga se converteu. E glória a Deus. Só que aí teve uma coisa. Ele falou o seguinte, olha, Deus está me mostrando que essa doença sua está curada. E se não tiver curada, eu quero que a doença que está em você passe para mim. O profeta falou, né? Mica, assim, cara, esse camarada sabe muito bem o que está falando, né? Porque para falar isso, né? O que aconteceu? Esse senhor se converteu, nasceu de novo. A gente começou a fazer um discipulado com ele. Ele fazia festa todo fim de semana com cachaça. Falou assim, olha, não quero mais bebida na minha casa. Os amigos falam assim, não, mas não tem problema. Se os amigos não querem saber de Deus, também não preciso deles aqui perto de mim. Mudou de vida, queria saber da Bíblia, ia para a igreja o tempo todo, batizou ele, a casa toda. Só que, passado alguns meses, ele morreu com aquela doença. Então, o que a gente vê? Parte da mensagem veio de Deus, outra parte foi por conta da pessoa que estava falando. Nem sempre é fácil discernir, vocês percebem, né? Nem sempre é fácil discernir. Você viu que foi um combo complexo, porque uma parte era de Deus, gerou bons frutos, mas uma outra não aconteceu. Então, até a pessoa que está profetizando, ela tem que ir só até onde Deus está mandando falar. Porque às vezes a pessoa se empolga e vai mandando. Não, a pessoa começou a chorar e tudo, aí pronto. Aí a pessoa liga o automático e pronto, engata a quinta e acabou. Não, calma aí. Você tem que falar só o que Deus mandou falar. Além disso aí, fica calado. Amém? Pegaram isso aí? E a profecia, ela serve para motivar, para consolar e para edificar.
Então, sempre é isso. A profecia não serve para intimidar, não serve para coagir, não serve para botar medo e não serve para aumentar a autoridade do homem. A profecia tem que apontar para Jesus. Então, se uma pessoa vai lá, eu sou profeta, você faz o que eu estou mandando. Ixi, cai fora. Cai fora. Cai fora. Quem é que conhece gente assim, gente? Vocês já passaram por situações desse tipo? Gente, se alguém está falando em nome de Deus, agora tem que ser para Deus. Se a pessoa está ganhando glória para si, gente, coloca de lado. É perigoso essas coisas. Continuando aqui, né? Como discernir os falsos profetas? Achei até interessante isso aqui, né? Espelho, espelho, existe alguém mais espiritual do que eu? É o lobo falando e vendo uma ovelha, né? E esse aqui, quem é que tem filho conhece o Among Us, né? Tem um impostor entre nós. Como que a gente vai? Quem leu aí 1 João essa semana? Deixa eu ver. 1 João 4. Vamos ler então. 1 João capítulo 4, versículo de 1 a 4. Amados, não creem em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês já ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aqui João ele estava combatendo uma heresia que existia no tempo dele, que chamava gnosticismo, que eles negavam que Jesus tinha vindo em carne. Então, e muitos desses aí estavam se colocando na posição de profeta, tentando passar uma doutrina nova para a igreja. E João fala o seguinte, amados, não creem em qualquer espírito. Deixa eu só colocar aqui o que é esse espírito. A gente sempre acha que quando está falando de espírito na Bíblia, está falando de algo imaterial, tipo um fantasma, sabe? E não, espírito pode significar isso, né? Uma pessoa que não tem corpo, né? Como um anjo, o próprio Espírito de Deus, mas espírito também pode falar de atitude. A Bíblia fala o seguinte, renove-se no espírito do vosso entendimento, que é a sua forma de pensar. Então, nem sempre o espírito está falando de um ser sem corpo, né? Imaterial. Espírito, às vezes, está falando também dessa atitude. E, em alguns casos, está falando o seguinte, qualquer pessoa que venha com essa mensagem, que é o que está falando aqui. Amados, não creem em qualquer espírito, não creem em qualquer pessoa que vem trazendo essa mensagem espiritual. Mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Veja a origem daquela mensagem. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Uma característica do falso profeta é que não são poucos, tem muitos. Outra característica é que eles arrastam multidões. Então, às vezes, você bate o olho, vê no Instagram, tem um monte de gente seguindo, não quer dizer que se tem muita gente seguindo é porque é falso profeta, tá, gente? Não é isso. Mas o falso profeta pode ter muita gente seguindo também. Então, esse não é o critério para a gente avaliar se uma pessoa é verdadeira ou falsa. Não é a quantidade de seguidores. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne e procede de Deus. Quando eu li isso a primeira vez, eu lembrava daqueles programas de televisão, né? Que chegava lá fazer entrevista com o capeta. Falava assim, tá amarrado. Qual é seu nome? Tranca a rua. Confessa que Jesus vem em carne. Não, não veio. Eu achava que era isso, não é. Aqui está falando o seguinte, daquela heresia que estava combatendo naquela época, que era negar que Jesus era Deus e era homem ao mesmo tempo. Eles negavam uma das naturezas de Deus. Então era isso. Se você for fazer uma entrevista com um demônio, não acho que vale a pena, tá? Eu já tentei fazer. Ele não deu muito crédito, não. Eu fiquei com raiva e mandei ele embora. Eu achava que ele ia responder, não queria responder, não. Então sai. É isso, para você ver. Está falando que o falso profeta, uma das características de falso profeta é negar a natureza de Deus, negar a natureza de Cristo, negar quem Deus é. As heresias têm uma característica que elas tentam negar algum atributo de Deus muitas vezes, ou então tentam acrescentar alguma coisa à palavra de Deus. Você tem que crer na Bíblia e mais no livro do profeta fulano de tal. Muitas das seitas que existem hoje em dia são pessoas que tiveram uma visão, alguma coisa e pronto, falam assim, ó, tem uma nova revelação da Bíblia. Tem a interpretação definitiva. O que Deus não mostrou para ninguém, eu estou sabendo. É um exclusivismo. O falso profeta, ele se coloca numa posição de um ser especial. Ele tem uma espiritualidade que ninguém alcança. Sabe? Ele tem uma fonte de conhecimento exclusiva que ninguém pode acessar.
Gente, a Bíblia está escrita há muitos anos. Não tem novidade, está tudo aqui. É novidade para mim, porque não conheço tudo. Opa, olha só, é novo. Não, mas já está escrito há muito tempo. Então, uma pessoa que está querendo uma novidade, uma revelação totalmente nova, gente, coloca o pé atrás. Não é esse o propósito. A pessoa está querendo chamar a atenção. Está querendo mostrar que ela é mais especial que os outros. Oi. Ah, tá, outra coisa. Bom, a gente abriu uma caixinha de pergunta no Instagram. Se tiver alguma dúvida em relação à profecia, coloca lá, que a gente vai tentar responder hoje no fim da aula, ou então durante o dia, durante a semana. Abre lá, se tiver alguma dúvida aí, é BD, Lagoinha, Brasília, capital, aí você vai lá na caixinha de pergunta. Mas o espírito que não confessa Jesus, o espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Então, outra coisa, você consegue ver que algo não é genuíno quando ele não reconhece que Jesus é Deus. É uma forma também da gente reconhecer o que é uma seita. Agora, sobre a profecia específica. Nem toda profecia vai negar alguma coisa que está na palavra de Deus, porque existem profecias, revelações que são específicas. E aí, essa é mais difícil da gente discernir. Porque tem as heresias grandes, que são aquelas que negam os atributos de Deus, negam a palavra de Deus, negam a santidade. E aquelas que são específicas, como é que a gente pode saber se a gente confia ou não? Bem, tem algumas coisas que podem nos ajudar aqui. Se o que a pessoa falar não acontecer, Deuteronômio 18, 21 e 22 fala o seguinte: mas vocês perguntem a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? E a resposta é: se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele, Deuteronômio 18, 21 e 22. Olha só que coisa interessante, eu grifei essa parte aqui, não tenham medo dele, porque é aí onde as pessoas muitas vezes ficam coagidas, né? Olha só. Esse aqui é o livro que é dos pais apostólicos. São escritos entre o primeiro e o segundo século. São os discípulos dos apóstolos. Os discípulos dos apóstolos Pedro, apóstolo João, apóstolo Paulo. A igreja primitiva depois do que está escrito na Bíblia. E uma coisa que ele fala é o seguinte: vocês não devem dar crédito às pessoas que aparentam ter grande credibilidade, mas ensinam heresias. Então, às vezes, a pessoa tem uma pompa, mas o que ela está falando está desalinhado com a palavra de Deus. Você não deve dar crédito a essa pessoa. Uma outra coisa fala o seguinte: olha, não recebam quem prega o judaísmo. É uma outra coisa que era um problema que se tinha na igreja do primeiro século. As pessoas estavam querendo pregar uma volta à lei. Você tem que se circuncidar, você tem que obedecer a dieta alimentar dos judeus, você tem que guardar o sábado. Não aceitem as pessoas que pregam o judaísmo. Isso aí era um ensino também, que Inácio de Antioquia pregava. Então, o cara falou, não se cumpriu? Beleza, está mais fácil saber, né? E se o que ele falar acontecer? Pronto, vai ficando mais difícil, né? E se o sinal que ele falou aconteceu? Falou que aconteceu um milagre e o milagre aconteceu. Quer dizer que tudo que ele falar é de Deus? Vamos ler de novo. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de seus sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, então aconteceu, falou que aconteceu um milagre e aconteceu. Pronto, e aí? E ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los. Não deem ouvido às palavras daquele profeta ou sonhador. Está falando de uma pessoa que falou que aconteceu um milagre e o milagre aconteceu. Então esse profeta é de Deus? Não. Vamos ver o que ele está falando. Porque ele nunca pode mandar ir contra o que Deus já falou. Ele nunca pode tentar desviar o povo. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele de todo o coração. A gente recomendou um livro, que é o livro Assim diz o Senhor. Eu li esse livro, deve ter uns 16, 17 anos atrás, ou mais. Foi um livro que me ajudou muito. Que o John Bevere, ele fala a respeito de como você ter esse discernimento do que é verdadeiro e do que é falso em relação à profecia. Porque como profecia é uma coisa que é um pouco, é sobrenatural, então a gente fica naquela, como que a gente lida com isso? E ele fala o seguinte: Deus deixou claro que se as palavras de um profeta não se cumprirem, ele não deve ser temido ou considerado como profeta.
No entanto, somente este critério não basta para distinguir o verdadeiro do impostor, pois falsos profetas podem ser precisos. O Senhor explicou que um profeta pode proferir uma palavra que se cumprirá, mas ele deve ser rejeitado se conduzir as pessoas à idolatria, à cobiça ou à rebelião. Deus chama este homem de falso profeta por causa do seu fruto. É um engano assumir que a precisão sozinha confira validade ao indivíduo como profeta, embora muitos, até líderes, cometam esse engano. Devemos ver claramente o fruto que permanece. Não podemos ser imediatistas. Falou, se cumprir, então é homem de Deus, eu vou seguir. Calma, vamos ver a mensagem, vamos ver o fruto que isso produz. Vocês vão lembrar lá, quando Moisés apareceu perante Faraó, e ele começou a fazer sinais. Ele jogou a vara dele, e a vara dele se transformou em uma serpente. E tinha uns magos que fizeram a mesma coisa, jogaram e também virou serpente. Fizeram milagres também. Só que a vara de Moisés engoliu as outras, porque o poder de Deus não se compara com o do diabo, é muito maior. Mas sinais podem acontecer também do lado do que é falso. Satanás também tem poder, gente, amém? Tem. E a gente não pode ignorar isso. Só que muito maior quem está em nós do que quem está no mundo. Por isso a gente não tem que ter medo do diabo. Só que a gente desconsiderar que acontecem coisas sobrenaturais do lado do engano é uma inocência nossa. Acontece. E às vezes se cumpre. Mas não necessariamente quer dizer que se cumpriu é de Deus. A gente tem que parar com essa coisa de causa e consequência. Aconteceu, cumpriu, então é de Deus. Não. Vamos ver o fruto. E eu vou falar aqui de um profeta, um falso profeta. Vou dar o nome aí, que nem o Biel já falou. Vou dar o nome à pessoa, porque a gente quer saber quem é. Pronto, vamos falar de um. Balaão. Balaão é um falso profeta. Balaão, a história dele está lá em Números, e também é mencionado em Judas e em Pedro. Balaão era um falso profeta. Ele era um profeta errante, itinerante, que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Na hora de amaldiçoar, ele só abençoou. Tudo o que ele falou se cumpriu. Não errou uma profecia. Mas ele tinha um coração ganancioso e depois ele conduziu o povo de Deus ao pecado. Ele ensinou como fazer o povo de Deus a se desviar. E ele é um falso profeta que nunca errou uma profecia. Então, acertar a revelação não quer dizer que a pessoa é um verdadeiro profeta. Veja o fruto. A gente conhece a árvore pelo fruto. Amém? E uma outra aqui também, que é mencionado na Bíblia, é Jezabel. Jezabel é mencionada como profetisa em Apocalipse. Tem muitas discussões em relação a quem que era essa Jezabel, mas muito possivelmente era uma pessoa que se comportava como a Jezabel que falava no Antigo Testamento. Até porque Jezabel foi uma rainha de Israel, mas ela não era de origem judaica. Ela era fenícia, ela era de Tiro. E ela se casou com o rei Acabe, que foi dos piores reis de Israel. E lá em Apocalipse fala o seguinte, olha, tem porém contra ti, quando está falando para a igreja de Tiatira, tem porém contra ti que toleras a Jezabel, essa mulher que se diz profetiza. Ela se identificava como uma profetisa, ela estava no meio da igreja. E tolerar ela era um pecado, porque ela estava desviando o povo de Deus. Então, o que acontece com Jezabel? Inclusive, muitas vezes se fala do espírito de Jezabel, a gente tem que entender que espírito de Jezabel, que nem eu falei de espírito. Está falando da atitude de Jezabel. Não está falando que vai chegar assim, qual é seu nome? Jezabel. Não, não é isso. Não é que é o nome de um demônio, Jezabel. Até porque ficar dando nome para o demônio é difícil, né? Porque como é que chama um tranca-rua na Alemanha? Será que não tem lá? Não sei, né? É os nomes que a gente usa aqui no Brasil, né? Mas não acho que dá para a gente classificar eles tão certinho assim. Mas aí, Jezabel, ela se apresentava como profetisa. Então, um espírito, uma atitude, uma pessoa que... O espírito de Jezabel é a pessoa que tem essa atitude. Por exemplo, lá em Malaquias fala que antes que o Senhor viesse, ele iria enviar o profeta Elias. E a gente vê que João Batista era esse profeta Elias. E ele veio no espírito de Elias. Não quer dizer que o espírito de Elias imaterial veio sobre João Batista. Quer dizer que a função que Elias tinha era a mesma que João Batista teve. De proclamar a mensagem do Senhor e fazer com que o coração do povo se arrependesse. Jezabel era desobediente à palavra de Deus e seu ensino conduzia ao pecado. Então, se conhecia pelo fruto.
E é interessante a gente vê em Apocalipse que Jesus está falando ali para a igreja o seguinte: o problema é que você tolera essa Jezabel que se diz profetiza, mas ela não é de verdade. Não está falando que não existem profetisas. Porque senão ele falou o seguinte: ó, se é profetisa, são todas mentirosas. Não é isso. Existem profetas, homens e mulheres. Isso aí, acho muito claro falar isso. A Bíblia fala que Filipe tinha 4 filhas e as 4 filhas profetizavam. Está lá no livro de Atos. Então, o dom do Espírito Santo é derramado sobre o homem e sobre a mulher. Não tem essa distinção. Quando eu me converti, foi uma pastora que era profeta. Ela foi lá na casa dos meus pais, que era a minha casa na época, e ela me deu uma palavra. Gente, em relação à profecia, eu já tive algumas experiências na vida. Algumas mesmo, né? Quando eu tive doente, eu tive leucemia, e eu fui internado. Fui lá para o Santa Lúcia. E o que aconteceu? Isso aí foi numa sexta-feira. Na quinta-feira, um tio meu, que era pastor no interior de Minas, recebeu uma ligação de um grupo de pastores e falou assim: pastor Edilson, a gente estava reunindo aqui para orar e nós temos uma mensagem para o senhor. Deus falou muito claro que é uma coisa para você. E ele ficou com aquilo na cabeça, o que pode ser e tudo. Aí ele falou, foi lá na casa de onde o pessoal estava reunido, né? Eu falei, então, vocês falaram que tem uma mensagem para mim? Aí ele falou o seguinte, eles falaram o seguinte: olha, a gente estava orando e Deus falou que nesses dias você vai ter uma notícia de uma coisa muito séria relacionada à sua família. Você vai ter que parar tudo que você está fazendo, ir para o local da notícia, e você não pode ter respeito pelo homem. Meu tio ficou pensando assim: o que é isso? O que pode ser esse negócio? Quando eu fui internado, na sexta-feira, a primeira pessoa que meu pai lembrou de ligar foi para esse meu tio. E meu pai não se dava bem com esse meu tio. E falou: olha, aconteceu isso, o Tiago está doente e tudo, queria que você viesse para minha casa. Aí meu tio falou o seguinte: poxa, uma pessoa que não se dava bem comigo, pediu para eu ficar na casa dele, ou seja, não é para ter o respeito pelo homem, não é para se considerar a condição humana, que era uma pessoa que ele não tinha amizade, parar tudo que está fazendo e ir para o local da notícia. E uma coisa na família. Ele parou e ficou 30 dias na casa dos meus pais. E assim acontece. A minha conversão foi: trouxeram uma pastora que eu nunca tinha visto na vida, a pastora Maria de Lima. Ela foi lá, fez um culto lá na minha casa, que eu não queria participar, eu não estava nem aí porque ela estava falando. E no final, ela falou para mim o seguinte: meu jovem, como que está a sua vida com Deus? Eu falei assim: olha, vou ser bem sincero, eu não sigo nada, mas eu respeito. Ela falou: eu também vou ser sincera. Essa doença não é para sua destruição, mas se você não se apegar com Jesus, seus dias na terra vão ser curtos. Orou por mim, ok. Deu 5 minutos, tocou o telefone lá em casa, era uma sexta-feira, 10h30 da noite, mais ou menos, era o meu médico. E meu médico falou o seguinte: Tiago, estava tentando falar contigo, só consegui agora. Acabei de ver seu exame, a doença não entrou em remissão, ela é muito mais grave do que a gente imaginava, você vai ter que internar urgente. Naquela hora, quando eu bati o telefone, eu falei assim: é isso. Deus está sendo bom comigo, eu estou sendo burro. Naquela hora eu me converti. Naquela hora eu entendi, poxa, Deus estava falando comigo. Então, Deus usa pessoas e Deus quer te usar. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Você tem que se colocar no eis-me aqui. Você tem que desejar ser usado por Deus para abençoar outras vidas. Então, Deus fala sim, eu não tenho dúvida a respeito disso. Agora, por existirem falsos, às vezes as pessoas ficam com medo e se afastam até do que é verdadeiro. A gente não pode fazer isso. Por isso que a gente está dando essa aula para que você possa desfrutar do que é genuíno. E não ter medo de receber, porque pode ser falso. Você vai buscar ter esse discernimento, você está recebendo conhecimento, e você vai saber como lidar com uma palavra profética. E a gente vai falar disso um pouquinho mais especificamente. Então, falando como costuma ser o falso profeta, né? Vocês estão conseguindo ler aí? Então, o falso profeta, ele tem uma aparência enganosa. Então, aparenta ter uma espiritualidade inatingível, uma autoridade superior, uma intimidade que ninguém tem. Maus frutos, ganância, inveja, ciúme, orgulho. São essas coisas que são produzidas através da vida dessas pessoas. Falam em nome de Deus. Então, falar assim diz o Senhor, Deus está mandando te dizer. Muitas vezes, por meio de bajulação, falam coisas agradáveis para conseguir trazer a pessoa para si. Falam o que a pessoa está querendo ouvir. Sabe? Tenta prometer coisa para
trazer a pessoa para perto de si. E operam milagres muitas vezes. Os sinais podem ser verdadeiros, mas a mensagem é falsa. A gente já viu isso aqui também. Eu acho que eu não vou ler esse texto todo, gente. Depois vocês podem ler. Mateus 7, de 15 a 23, quando Jesus fala: cuidado com os falsos profetas, que eles vêm vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. É a aparência enganosa que a gente falou. E a gente reconhece ele pelos frutos, não pelo discurso, não pela aparência. E muitos naquele dia vão dizer: Senhor, não profetizamos em teu nome. Então a profecia pode ser até verdadeira, mas se a pessoa pratica a iniquidade, se a vida dela não está alinhada com a palavra de Deus, o próprio Senhor vai falar que não conhece essa pessoa. Então, evitando os enganos. O cristão é guiado pelo Espírito Santo e não por profecias. Profecia verdadeira gera bons frutos: fé, arrependimento, perseverança. A profecia falsa gera maus frutos: medo, cobiça, ansiedade e dúvidas. E como que tem que ser a nossa atitude? Vai colocar lá? Vou colocar aqui uma participação especial do pastor Lucinho falando a respeito disso. Aumenta o volume. Volta. Os falsos profetas. Fala, pessoal, chegamos mais uma vez aqui ao canal e hoje eu quero falar sobre como identificar os falsos profetas. Quando você pega aqui em Mateus capítulo 24, o sermão apocalíptico, profético, escatológico de Jesus, ele fala dos sinais que vão anteceder a vinda dele. E o único sinal que ele repete 3 vezes é: surgirão falsos profetas. Ele fala isso, depois ele repete poucos versículos depois: surgirão falsos cristos. Depois ele fala de novo: surgirão falsos mestres. Essa ênfase de Jesus fala que a coisa vai ser feia. A coisa vai ser feia. E nós precisamos saber identificar esses homens. No Velho Testamento era fácil. Como é que você identificava um profeta falso no Velho Testamento? Ele falou, não cumpriu? Não era de Deus. Ele falou, cumpriu? Era de Deus. Acabou. Mas hoje, a coisa ficou tão sutil que, inclusive, quando uma profecia não cumpre, esses falsos profetas tendem a dizer que foi a pessoa que recebeu a profecia que não tinha fé. Olha o nível da mentira. Mas existem 3 características muito fortes de falsos profetas que eu quero deixar aqui com vocês. A primeira delas: o falso profeta, ele quer ser um dominador da sua fé. Ele não quer ser um orientador. Ele não quer ser uma pessoa que te ensina. Ele quer ser o comandante da sua vida. Ele quer entrar em detalhes que não lhe dizem respeito. Ele quer ser Cristo. Ele quer te dirigir em áreas que é você e Deus que tem que conversar um com o outro a respeito. Eu tenho ouvido falar de líderes, de pessoas, de ministros que chegam a entrar dentro da empresa, que chegam a ter escritório para poder vigiar o que as ovelhas estão comprando, vendendo. Eles é que decidem quem casa, quem não casa, com quem você pode namorar, com quem não pode. Eles é que dizem, você pode comprar um carro, não pode sair de férias, não pode. Isso é um absurdo. Isso é um falso profeta. É uma pessoa que quer comandar a sua vida. Um pastor te dá uma orientação e você seguir ou não, ok. Agora, querer te impor, primeiro grande sinal de um falso profeta é esse. Segundo, são pessoas extremamente apaixonadas por dinheiro. Ok? Eles falam e fazem tudo, mas no final das contas, o que eles querem é grana. O que eles querem é se dar bem. E Jesus já deixou isso muito claro na sua palavra, quando ele diz: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os falsos mestres, eles têm uma aparência de desapegados financeiramente, de pessoas que, não, eu só me preocupo com vidas. Mentira. A neura deles é grana. E eles vão chegar uma hora que eles vão literalmente dar o golpe em você. E não se deixe enganar por isso. Esse é o segundo sinal de um falso profeta. O terceiro sinal de um falso profeta é a sua própria vida. Jesus disse: você vai identificá-lo pelos seus frutos.
Lá em Mateus capítulo 7, quando Jesus fala dos falsos profetas, ele disse que uma árvore boa não produz fruto ruim. Então os falsos profetas, eles são pessoas que a vida deles é podre. Dentro de casa, o testemunho é o pior. Eles são pessoas que não existem frutos bons. Não existem pessoas dizendo, olha, fulano mudou minha vida. Não existe. Não existe. O próprio resultado da vida deles é negativo. É negativo. Então você olha a vida deles, você olha a ganância financeira, e você olha o domínio espiritual que eles querem ter sobre as pessoas, e você identifica um falso profeta, um falso mestre, uma pessoa que quer se fazer passar por alguém que tem a mesma autoridade que Cristo na sua vida. Não caia na conversa deles. Você já tem esse livro. Guia sua vida por esse livro. Não coloque nenhum homem, nenhuma mulher com a mesma autoridade desse livro. Esse livro é a palavra de Deus. Pai, eu abençoo cada pessoa que está me assistindo. Pessoas que são tão carentes de alguém que qualquer um que chegar dando profecia, falando coisa, eles já se entregam. Tem misericórdia, Deus. Ajuda-nos a não cair nesse alerta que Jesus fez 3 vezes em um único capítulo. Que o Senhor nos ajude a vivermos vidas que glorificam o Teu nome. E nunca ceder o primeiro lugar para nenhuma pessoa. Fala, pessoal. Chegamos mais uma vez aqui ao canal e hoje eu quero falar sobre... Obrigado. Voltar a luz aqui. Então, como a gente vê, pastor Lucinho, a gente tem que reconhecer a árvore pelo fruto. E ele enfatizou algo que a ganância, sabe? Pessoas que vendem os dons em troca de dinheiro. A gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Porque não dá para você querer abençoar a pessoa e extrair dela ao mesmo tempo. Ou você está querendo semear na vida dela, ou você está querendo extrair. E o falso profeta está querendo extrair. O falso profeta está querendo um ganho próprio. Ele está querendo se dar bem, como o pastor Lucinho falou. E uma pessoa que realmente profeta está querendo semear. E se a pessoa não reconhecer? Pouco importa. Eu fiz o que Deus queria que eu fizesse. Teve uma vez que eu vi uma irmã que ela deu uma palavra profética para uma pessoa e se cumpriu. E essa pessoa foi dar o testemunho e falou, e Jesus me abençoou e tudo. E essa irmã que deu a palavra ficou triste, porque não falou o nome dela, porque foi ela que deu a profecia. Gente, não é por aí. A glória é de Deus. Amém? Né? Você não precisa estar que nem aquele filme, né, que vai aqueles créditos, vai passando aqui 1 milhão de nomes. Né? Pessoa, não, meu nome tem que estar ali para falar, eu dei essa profecia e se cumpriu. Gente, a glória é de Deus. O que você faz para Deus, Ele te recompensa. Então você não deve estar buscando esse reconhecimento. Deus sabe quem você é, Deus te conhece pelo nome. E isso, para a gente, tem que bastar. E finalizando aqui, volta na apresentação. Finalizando aqui, Paulo fala, 1 Tessalonicenses 5, 20 a 21. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Nós temos que ter um filtro espiritual. Não vou desprezar. A pessoa, não, é mentira que Deus não fala. Não, Deus fala. Agora, vou ouvir, não vou desprezar. Vou guardar no coração. Maria, a mãe de Jesus, faz isso muito bem. Ela ouviu uma profecia, ela guardou no coração. Ela falou, opa, calma aí, deixa eu guardar isso no meu coração. Guarda no coração, medita sobre aquilo, e depois você vai ver se realmente é ou não de Deus. Então, receba a palavra, guarde no seu coração, deixa Deus trabalhar. Se for de Deus, você vai tomar uma atitude mais para frente, Deus vai confirmar. Se não for de Deus, então Deus não fala mais. Não, calma. Eu mesmo já recebi falsas profecias. Mas assim, como eu não deixava isso gerar uma intimidação, eu deixava de lado e pronto. Eu lembro só das verdadeiras. Falsas, se eu puxar da memória, eu vou lembrar de algumas. Já foram várias. Eu não fico lembrando. Porque eu descarto, sabe? Porque Deus tem coisa genuína para a gente. Então, não despreze as profecias. Examine em todas as coisas, põe à prova e retenha o que é bom. Tenha esse filtro espiritual apurado. Amém?
Alguém aqui disse como é que é tranca-rua em alemão. Vai ter que pronunciar também. Amém, gente? Então, para a semana que vem, vamos falar dos verdadeiros pastores. Leia João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10. E uma pergunta, o que é ser pastor? Uma coisa aí para vocês pensarem durante a semana. Semana que vem a gente já vai anunciar a EBD dos próximos meses. Nós vamos estar falando sobre as cartas de Apocalipse. Nós vamos estar falando de maio e junho sobre as cartas de Apocalipse. Tem muito ensinamento bom lá. A gente vai fazer uma introdução sobre o livro de Apocalipse, ou como é a interpretação de Apocalipse, como que são interpretadas as cartas de Apocalipse. E depois nós vamos estar fazendo as aulas de cada uma das cartas. Vai ser muito bom. Vamos colocar de pé?